Então vamos lá. Então, pessoal, essa semana a gente vai ver sobre função. É um complemento, né, na Procedure. Vocês puderam observar que Procedure ele é muito utilizado quando você tem um padrão determinado ali no banco de dados de várias execuções que você precisa fazer, por exemplo, atualizar uma tabela, quando você precisa um cadastro de produtos como citado, né, no, no vídeo, e lá você põe lá, por exemplo, a porcentagem que você quer atualizar, e ele já atualiza toda a tabela do estoque. Já a função a gente tem algo mais específico ali é, com filtro de dados, né? Vocês podem observar lá que ele é muito usado para fazer o select. Então ela é mais específica do que a procedure. E aqui eu passei no mural, fórum. Até gostaria de pedir que no primeiro, na turma E e D aqui, no primeiro fórum, que tá as duas turmas, tá, pessoal? Eu tô com a turma E e D e EHY, porque são as mesmas disciplinas, então eu juntei em uma reunião só, tá? É, no fórum da agenda anterior, da agenda 2 que foi sobre Procedure aqui, eu tive Seria bastante. Da agenda um, desculpa, né? isso, a Da gente dá uma agenda opção. um teve bastante participação aqui no fórum. Aí eu tô lançando sempre um desafio ali. Por quê? Se eu for passar para vocês como faz a tarefa, já fica fácil, já meio que eu vou dar a resposta, né? E não é esse o Sim, objetivo do curso de eu dar a resposta para vocês, mas eu tô fazendo o quê? Tô trazendo do fórum, dentro da criação do fórum, algo parecido com o que é o exercício, mas de uma forma diferente. E ali a gente vai discutindo durante a semana como resolver aquele problema. E no primeiro foi muito bom. Muita gente participou. Eu vou clicar aqui para vocês verem aqui, ó. A gente teve muito debate aqui, ó, tá? Só que infelizmente no segundo, na segunda semana na agenda 02, aqui não teve ninguém. Na outra turma aqui, ó, agenda 01 começou bem, ó. 10 pessoas, 10 comentários, ó. Já na agenda 02 teve uma pessoa só que comentou, que foi o Wilson. Aí, não sei se o pessoal achou que seria questão de nota, tá? O Marcelo entrou aí, pessoal? Marcelo? Ah, vi que você me mandou mensagem aqui, Marcelo. Então, eu não sei se o pessoal estava participando do fórum na primeira agenda por questão de nota. Aí, quando eu falei que não seria dado nota, aí o pessoal desanimou, né? Porque a nota mesmo em si, que eu posso dar, é a agenda, é a participação da agenda, e quando a gente faz uma atividade aqui dentro da aula síncrona, tá? Porém, na aula isso. síncrona ainda, como a gente está fazendo prática, fica um pouco mais difícil de eu avaliar vocês assim. Então, eu Perfeito. gostaria de pedir a participação de vocês durante a semana, mais ativamente no fórum, tá?
Legal. Agora vamos então falar aqui Na sobre. verdade, o fórum até ajudou a eu esclarecer a atividade 2 da Agenda Um lá, professor. Só que essa Então, semana olha só, não consegui entrar ainda, devido ao trabalho também, mas eu vou me se programar aí para poder também. olha aí, tá vendo a importância do fórum? Porque ali no fórum, né, igual aqui o fórum da Agenda 2, ó, se a gente olhar lá, eu vou abrir aqui para vocês verem. Se vocês conseguirem fazer o fórum, a atividade do fórum, vocês conseguem fazer a atividade da agenda. E, inclusive, se um postar a resposta lá, você consegue se basear nela e consegue fazer. Isso foi Ó, o que eu tomei essa help aí que me ajudou na segunda. exatamente. Então aqui, ó, vamos lá no desafio que eu passei aqui, ó. Então, ó, vocês podem ver que é até uma continuação da procedure lá, ó. Então, o desafio é criar uma função chamada total gasto cliente que vai receber o código de identificação de cliente e vai retornar o total gasto por ele em compras registradas no banco de dados. Então, para isso, a gente vai ter duas tabelas, tá? A tabela clientes, que armazena informações dos clientes, como ID, nome e e-mail. E a tabela compras, que vai registrar as compras feitas pelos clientes, contendo o identificador da compra, né? Então, cada compra vai ter um código, uma chave primária, o ID do cliente, o Isso. valor gasto e a data da compra. Então, aqui está a descrição das duas tabelas. As regras. A função, então, deve receber um cliente ID como parâmetro. Então, você tem que falar de qual cliente você quer totalizar a compra. E ele deve retornar o total gasto pelo cliente. Aqui tem Sim. uma coisinha diferente do que não aparece lá no exercício, tá? Da, da atividade. Caso o cliente não tenha compras registradas, ele deve retornar zero. Então vamos lá. Como que a gente soluciona isso, né? Então vamos começar. Inclusive tem uma outra aqui depois que a gente vai fazer também, ó. Então aqui nós criamos a função total gasto cliente recebendo o ID. Usamos o delimiter, né? Pode ser, já me perguntaram na última aula. Você pode usar com duas barras ou você pode usar com $2 $2, né? Então, create function, nome da função, o nome da variável por parâmetro que vai receber aqui e o tipo. No caso aqui, como é um identificador, né? Uma chave primária, ele vai ser inteiro. O returns é o tipo de retorno que você vai ter na chamada da função, né? Então, o que que você vai retornar aqui? Então, se você vai retornar um inteiro, você coloca um int aqui. No caso, ele vai retornar um decimal. Um decimal com duas casas decimais aqui, né? E o que que é o deterministic, né? O deterministic aqui, ele está determinando, né, que a função vai retornar o mesmo resultado, né, para a mesma entrada. Então, ó, indica que a função sempre retorna o mesmo resultado para a mesma entrada. Aí ele inicia aqui, ó. Declare, declare, total gasto, decimal também, né? Com duas casas decimais. E agora que tenho
a sacada aqui, ó. Esse coalesce aqui, ele vai verificar se vai retornar um zero, né? Então, caso não tenha aquele usuário não tenha nenhuma compra efetuado, ele vai retornar zero no select, tá? Então aí, lembra que foi pedido para retornar zero, caso não tenha nenhuma compra, então você acrescenta essa função. Temos a função sum, que é a soma, né? Então ele vai totalizar toda a coluna do valor gasto, toda a coluna do valor gasto, tá? E se não tiver nada, ele retorna zero aqui por meio do coalesce aqui. Então, esse zerinho aqui é por causa do coalesce. Isso aqui nós vamos chamar de total gasto. Então, por isso que eu tenho esse comando aqui, into total gasto. De qual tabela que eu vou buscar? Tabela compras, onde o ID do cliente é igual ao ID do cliente, cliente ID que eu estou recebendo do parâmetro. E então ele vai retornar a soma de tudo isso daqui. Olha aqui o total gasto, ó. Então ele vai retornar esse total gasto aqui, ó. Return total gasto. Então, mais uma vez, declarei uma variável chamada total gasto. Essa variável total gasto eu estou usando aqui no select para receber a soma de toda a coluna valor gasto. Caso não tenha sido efetuada nenhuma compra pelo cliente ID aqui que eu passei no parâmetro, vai ser zerado. Senão, ele vai somar tudo e vai armazenar em total gasto. Retorno, retorno da função como um valor decimal, né? Retorno da função como um valor decimal. E aí, quando eu faço um select chamando essa função, eu tenho que passar o código do cliente. Então, nesse caso, se eu executasse esse total gasto do cliente, ele apareceria lá a soma de todos os gastos dele, tá? Se vocês olharem aqui o exercício que foi passado da agenda 2, ele é bem parecido aqui com o exercício 2, né? Desenvolva uma função que deve calcular o valor da taxa de condomínio a partir do valor do apartamento, passando como parâmetro o identificador do apartamento e o percentual aplicado ao valor para calcular a taxa. Então, aqui no caso, ele só está usando uma porcentagem, né? Ele não está nem usando função igual foi usado aqui nesse exemplo. Aí, na continuação do fórum, tem uma segunda parte, né? Que seria a média de gastos por cliente. Aí eu tenho uma função chamada AVG dentro do próprio SQL que calcula a média. Então eu uso a mesma estrutura que eu tenho aqui, tá? É a mesma estrutura, só vou mudar aqui, ó. Média de gastos é igual à função AVG que vai somar todo o valor e vai dividir pelo número de compras, né? A média aritmética que ela faz, e vai retornar a média de gastos. Sobre a estrutura da função aqui, de como criar uma função, ficou alguma dúvida? Tranquilo, professor. Só trabalhar Tranquilo? agora.
Ninguém tem nenhuma dúvida? E sobre a atividade, vocês têm alguma dúvida específica para fazer? Professor, eu confesso que eu não tenho nenhuma dúvida específica ainda, porque eu confesso que eu não fiz essa atividade ainda. Mas olhando aí, baseado na Uhum. última aula, deu para entender sim, tá? Ah, maravilha, então. É porque assim, né? Agora, o que que acontece? Vai chegar sábado, Provavelmente vai surgir, entendeu? A hora que eu for fazer, mas com a aula sua aqui já vai, com certeza, eu vou resolver o BO que vai acontecer. porque vai chegar segunda-feira, né? Aí eu até preciso olhar aqui no calendário se segunda-feira vai dar, dar, nossa, aqui se ele tem aula no calendário, se é letivo. Peraí que eu já vou até falar para vocês. Eu tenho aqui no. No feriado, professor? No carnaval? Então, tem o feriado do carnaval. Eu acho que. Eu só ver um negócio aqui. Hum. As atividades estão com prazo até dia 5 Até dia 5, né? Era isso que eu ia olhar mesmo aqui. Eles estenderam até o dia 5, né? da agenda 2. Ah, não. Então, maravilha. Era isso que eu ia ver aqui. Porque o que que acontece, né? A gente está acostumado ali com a ITEC, que e lá também não vai funcionar, vai abrir só quinta-feira. Na ETEC onde Aí eu tô eu, também. aí eu tava meio assim, será que aqui também vai ser a mesma coisa, né? Então beleza, já que você já olhou, na verdade aqui vai ser até quarta-feira, né? Então. É, tá no dia É. 5 mesmo da semana que vem. Ah, não. Então, se vocês tiverem dúvida aí, eu entro na quarta-feira de manhã e tirar as dúvidas de vocês aí. Nossa, ó, de desenvolvimento de sistema para 19/8, agenda 2. Acho que tá errado, hein? Aí eu não sei. Não, foi mal, professor. Não, tranquilo, não pode Tá ficar essa tranquilo. data mesmo? Não, até atrapalhei, mas no de DS, agenda 2, dá uma olhada lá, 19/8. Mas vamos lá, professor, vamos lá. 19/8 ou 19/3? Tá 19/8 mesmo. 19/8, alguém errou, né? Bom, Mas é vocês DS, é conseguiram, DS, aí o professor resolve. vocês conseguiram entender a diferença de função com Procedure? A função você pode meio que usar algumas coisas que você usa numa linguagem de programação convencional, né? Como declarar uma variável. E na Procedure também pode, né? Mas a função, se você perceber, ela é mais usada no Select, né? Uhum. A Procedure, você vai usar ele ali quando você tem que fazer uma atualização numa tabela, Você pode numa usar o rotina que você. Pode falar, professor. Oi? Não, pode Então falar. a Procedure você vai usar quando você tem ali uma ação que ocorre muitas vezes de atualização, de inserção, exclusão de dados, né? Dá Já pra usar ela. a Dá... função você vai Uhum. buscar a informação, né? Ela é muito mais prática para isso, né? E dá pra usar os procedures de forma automática, não dá? A gente vai fazer triggers, né? Nas triggers ali vocês vão ver que dá para programar bastante coisa. Inclusive, aí evita, né? Por exemplo, vocês fizeram PHP ou PHP, né? É, PHP. Foi Java no primeiro semestre, depois HTML e CSS, depois PHP e depois C Sharp com Xamarin, com Maui. Então, é, vamos pegar o PHP, por exemplo, lá, quando você declara lá uma SQL da vida, aí você dá lá insert, into, não sei o que lá, blá blá blá. Então ali você já pode, em vez de você fazer isso, você já pode chamar a procedure direto ali, entendeu?
a rotina tudo ali direto, sem ter que fazer o processo no PHP. Então, é muito mais prático, né? Professor, A só gente voltando um vai. pouquinho no que você estava falando. Então, as funções eu uso mais para buscar as informações e não para modificar ela. É isso? Isso, exatamente. Beleza, obrigado. Por nada. Ah, Professor, sim, Marcelo. eu tô gravando a tela do meu computador, tô colocando no YouTube e enviando um link pra você como para apresentar a atividade. Tudo bem? Para apresentar. Isso, porque pede pra mostrar a atividade, né? Mostrar a atividade sendo executada, os comandos sendo executados. Daí eu gravo um vídeo, coloco no Ah, YouTube e te entendi. mando o Você link. fala na hora de enviar a atividade, você tá me mostrando a execução dela no YouTube. É isso. Ah, não, pode mandar. Tá bom, então. Pode sim. Então eu vou Eu não sei continuar. se foi você que mandou da última vez? Eu lembro que eu assisti de alguém, não lembro de quem foi, não. Foi eu sim. Eu acho, né? Se foi só eu. A minha Não, você corrigiu. foi só um aluno mesmo que mandou. Dessa vez eu mandei de novo na Agenda 2. Então eu não vi ainda, não corrigi, eu não devo ter corrigido a sua. Você mandou que dia? Mandei, eu não lembro se era sábado. Eu não lembro se foi sexta passada, sábado ou segunda. Não, acho que foi Ah, segunda. então eu corrigi só o código. Não vi o link do vídeo, não. Não, acho que eu não mandei nem segunda. Deixa eu ver aqui. Mandei acho que terça. Eu gosto muito de ver o código. É, Igual mandei, semana, essa agenda 2, mandei dia 25, terça-feira. essa Agenda agenda 2. 2. É, mandei um arquivo TXT do código, né? E mandei o vídeo. Uhum. O código que você fala, professor, pode mandar como se fosse no fórum ali, assim, o código escrito mesmo ali no template ali da agenda ali, né? Quando a gente vai responder para Pode, mas aí você você tem que mandar também, igual pede no exercício, a foto. a foto da Ah, execução, sim, tá? sim, sim. Não, eu fiz isso. Eu escrevi na outra agenda, não, eu escrevi ali no template do e-mail, né, que a gente manda ali da agenda, e mandei foto anexada dele funcionando. Tipo no Isso. Word ali Agora, com os comentários. agora o que eu não aceitei na agenda um foi o seguinte, né? Teve aluno que eu até entendo que dá duplo sentido, né? É, lá na atividade estava postado que era para colocar um print da execução do antes da execução e depois, né? Ou seja, antes da atualização das tabelas e depois da atualização das tabelas. E aí o que que acontece? É meio que óbvio que tem que mandar o código. Como que você vai comprovar para mim que aquilo ali foi alterado de verdade, né? O que que tá por trás daquilo ali? Aí teve muita gente que só me mandou o print das consultas. Aí o que que eu fiz? Eu zerei a atividade, mandei uma mensagem lá falando, ó, até tal dia você manda para mim um print do código ou um anexo no código aqui no Correio Tech e eu aceito. Aí teve pessoas que me mandou. Aí Mas eu estava fui lá escrito, e professor, tá bem especificado, não dá duplo sentido, não dá interpretação, nada. Tá escrito lá o que você pediu, tem que pôr o antes e tem que pôr o depois. Mais simples que isso, não tem o que fazer. não, não, eu não tava falando que tinha que colocar o código, né? Ah, tá, não. Não, mas tudo bem, pô. O cara tá fazendo o curso aqui, o mínimo que ele tem que te fazer é provar o que está sendo feito, né? Então, entendeu? Aí assim, fica complicado um pouco, sabe? Aí, só que eu, como era a primeira vez, né? Aí eu falei, não, vamos aceitar, porque às vezes o que acontece? Tem outros professores que talvez fazia diferente, até acostumar com o jeito que eu aceito, né? Ah, mas a partir de agora, coloca isso aí, o antes, o depois e o código. Pronto. Isso mesmo.
Aí acho que quem fez isso não vai fazer de novo. Ana Laura, você chegou agora? Você tem alguma pergunta para fazer? A gente tem mais aí 10 minutinhos. Acho que a Ana Laura falou que ia sair pro trabalho e se você ia gravar. Então, provavelmente Ela ela acabou já de saiu, entrar, por isso que eu provavelmente deve perguntei. estar. Ah, tá. Entendi. Mas ela tinha passado lá em cima que ela ia sair pro trabalho. Eu perguntei porque ela voltou. Já Então era, tá bom. professor. Tá tudo certo, tá passado, tem o fórum, tá tudo certo. Tá tudo certo então? Então podemos encerrar então por hoje? Bom, por mim sim, né? Ver o pessoal aí. Eu tô aqui disponível por mais 10 minutos. Alguém mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat aqui, peraí. Tá, no chat ninguém. Gustavo tá digitando. Maravilha, Gustavo, então. Pessoal, vocês estão gostando da forma como eu tô fazendo lá nos fóruns lá? Ah, professor, eu Acho acho que que é está melhor. seguindo mais ou menos o que os outros professores já faziam. Mas se você conseguir seguir isso que você falou, de colocar lá um desafio parecido com a agenda, pelo menos da parte como aluno aqui, é muito bom, porque daí você vai lá, você vai ter uma ideia do que é. Você não vai ter a resposta, óbvio, mas você vai ter um norte para seguir ali. Então, eu confesso que é bom. Se conseguir seguir essa linha, é Não, é o que bacana. eu quero fazer, por isso que eu tô perguntando. Pode continuar assim, tá dando certo então. Professor, Sim. Fala, Marcelo. teria como pôr o link da reunião no fórum? Ô, eu tô postando sempre. Você falou o link da Tipo, gravação? não, quando você coloca no quadro de aviso o link, sabe? Teria Sei. como pôr no fórum lá também? No fórum? Ponho? Põe sim. Põe? É que dá uma ajudada, que às vezes a gente se perde no Correio Tech, daí acaba não assistindo a aula porque não achou o link. Então, na verdade, ô Marcelo, o canal oficial é É o o quadro quadro de de aviso. aviso. É. É. Então, assim, já foi orientado, os professores que colocam no fórum não, não é o lugar correto. Sim. Porque lá no fórum, o fórum é um lugar para a gente debater a aula, né, em si, a semana de atividade, e o quadro de avisos é onde vocês têm que ter as informações, né? Então, mas se vocês quiserem que eu posto o link lá também, só que vocês não, se eu um dia esquecer, vocês não podem me cobrar, porque vocês podem ter certeza que sempre vai estar lá no mural de avisos, eu sempre vou colocar. Sim. Mas É se que, o senhor colocar, dá uma ajudada. tá, eu vou tentar lembrar de colocar lá, tá? Em paz. Agora, sobre a data da reunião, eu sempre estou fazendo na quinta-feira, das 18h30 às 19h30. Só ontem que eu tive um imprevisto. Na verdade, foi até uma reunião que teve na ETEC que eu tive que participar, tá? E aí eu não consegui entrar. Aí eu alterei a reunião para hoje, tá? Mas aí eu sempre vou manter na quinta-feira, das 18h30 às 19h30. Beleza? Beleza. Então, boa noite para vocês. Valeu, Bom final professor. de Boa semana. noite. Obrigado. Boa Bom noite. carnaval. Juiz vocês aí no carnaval, hein? Só agenda, só. A Esse molecada carnaval eu vou nova tomar aí, 2 Yakult e juízo. 3 todinho, professor. E Coitado do banheiro. eu vou passar na casa da sogra. Ah, melhor, né? É, Professor, eu só queria avisar o pessoal que o professor Geli falou que a aula dele vai ser agora. então corre lá então. Tá bom? Valeu, professor. Obrigado. Beleza. Tchau.
Tchau, gente. Valeu, Até professor. mais. Obrigado, hein? De Tchau, tchau, nada. professor. Tchau.